Diz assim a palavra do Senhor: pois o pecado não os dominará. Vou repetir: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Irmãos, eu quero falar nessa noite para vocês. Para quem esteve aqui algumas semanas no culto de domingo, eu falei um pouco sobre a cruz de Cristo. E o Senhor me levou a falar um pouco também sobre pecado. E nessa noite eu quero falar sobre como vencer o pecado. Amém? Eu quero ensinar que por Deus, dentro da palavra de Deus, que é possível sim nós vencermos o pecado. Mesmo nós sendo pecadores, tendo a natureza pecaminosa, estando no corpo pecador caído, é possível você, jovem, vencer o poder do pecado. Amém? E é isso que o Senhor quer para você. É isso que o Senhor deseja para você. Que o pecado não te domine mais. Deus, Ele já decretou que aqueles que estão em Cristo Jesus, o pecado não os domina mais. Então isso é muito poderoso, porque diferente daqueles que não servem a Deus, eles são dominados pelo pecado. A vida daqueles que não têm Cristo, ela se resume em um domínio sobre o pecado. O pecado os aprisiona, mas diferente de nós que temos Cristo, existe uma promessa para nós: o pecado não tem mais o poder de te dominar. Isso é tremendo. Amém? Então hoje vai ser uma mensagem de consolo para vocês, mesmo que haja aqui alguns ensinos fortes, mas é uma mensagem de consolo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela exorta, edifica, mas também ela consola. Então Deus hoje vai me direcionar para trazer uma mensagem de ensino, mais uma mensagem também de conforto e de esperança para vocês, jovens. Amém? Deus corrige, mas Deus também ama e Deus também consola, Deus encoraja. Então hoje é noite de encorajamento. Por quê, irmãos? Que eu falo isso por Deus. Como eu gosto sempre de dizer, né? Eu também já fui um jovem cristão como vocês, na idade de vocês. Esse ano eu vou fazer 33 anos, não estou velho, estou novo demais. Só que eu gosto sempre de mencionar, eu comecei a minha caminhada no cristianismo, né, com Jesus com 16 anos de idade. Então, eu sei o que o jovem passa na igreja, porque eu também já passei. Também já experimentei vitórias e derrotas. E eu sei que é possível vencer o pecado. Amém? É possível vencer o domínio do pecado. É possível você ser um jovem santo. Exemplo. É possível você namorar sem pecar. É possível você ter uma juventude na santidade. É possível você estar no meio dos pecadores e não ser como eles. É possível você estar na igreja, ser um jovem que está na igreja e também ser feliz, divertir, sorrir, brincar, jogar bola, enfim. É possível, porque há esse dilema no meio dos jovens, de que uma vez que nós entramos para a igreja, né, nós não podemos fazer mais nada. Mas a Bíblia não fala isso. Eu estou resumindo um pouco do que eu vou falar. Porque quando eu estava montando essa mensagem, o Senhor estava gerando essa mensagem no meu coração, a gente vai lembrando do nosso passado, né? E é assim, é uma coisa muito triste. Por quê? Porque da minha geração de jovens, né? Se eu falar para vocês, fala aqui na igreja, não sei como eles estão. Não sei como está a vida deles com Deus, eu não tenho mais contato. Mas, exemplo, da geração aqui da igreja, que eu me converti aqui, né? Então, de 13 anos, só restou eu e a Samanta.
Olha que triste. Isso é muito triste. A culpa é do pastor? Não é do pastor, nem dos outros pastores. Só que é algo que o diabo trabalha dia após dia. Na vida de vocês, nos próximos jovens, nos meninos novos que estão vindo aqui. Então o diabo, ele quer tirar as pessoas da presença de Deus. O diabo quer que você, jovem, não cresça em Deus. Não tenha uma continuidade na presença de Deus. Então ele vai investir para tirar você da presença de Deus. Então pensando nisso lá em casa, a gente fica triste. Porque eu presenciei, eu vi muitos jovens saindo da presença de Deus por causa do pecado. Domínio do pecado. Achando que não tinha mais jeito para eles. Achando que o pecado que eles estavam praticando não tinha mais jeito. Sendo que isso é uma mentira. Amém? Então, o que eu vou pregar aqui, eu preciso dizer a vocês, não é usar da liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião ao pecado. Isso está em Gálatas 5,13. Então a graça de Deus, a graça que te perdoa, a graça que te liberta, o amor de Deus por nós, Ele não dá ocasião para vocês continuarem pecando, para mim continuar pecando. Não, a graça de Deus, a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um intuito só: fazer você santo como Ele é santo. Tirar de vocês, jovens, o domínio do pecado. Estão entendendo? Esse é o intuito da graça, esse é o intuito do amor de Deus. Não é suportar uma vida de rebeldia, não. É arrancar esse domínio do pecado, para que vocês tenham uma vida santa, mas também alegre, feliz. Que vocês curtam a juventude de vocês, na idade de vocês, mas com obediência, com santidade. Amém? Então isso é possível. Você ser um jovem feliz, porém santo, diferente, a imagem e semelhança de Deus, para que os seus amigos olhem para você e falem assim: nossa, Daniel, você tem algo diferente. Nossa, Samela, você é diferente. Aí a Samela fala assim: eu sou cristã. Aí as pessoas aproximam de você porque vê algo diferente em você, quando vai descobrir a presença de Deus. E elas ficam mais encabuladas ainda, porque você não bebe, não fuma, não faz sexo, não escuta música mundana, mas você está sorrindo, está sempre em paz, está sempre alegre, está sempre dando glória, sempre agradecendo. E o cara que fuma, bebe, vai na festa, só está triste, depressivo, o cara fica doido. Eu fui uma pessoa assim. Não usava droga, não fazia nada. Só que eu já contei esse testemunho. Um amigo meu de futebol era mais feliz do que eu não fazendo nada. E eu fazia tudo e só andava triste, só cabisbaixo. O cara fazia nada aos olhos do mundo e estava mais feliz do que eu. Então isso me despertou a perguntar para ele o que estava acontecendo. E aí ele me apresentou Jesus. E a história é longa. Amém? Então, esse é o intuito da mensagem. É tentar mostrar que existe um Deus tão grande que é capaz de te libertar. Olha que interessante. Antes de Deus dizer haja luz em Gênesis, Ele já tinha dito haja cruz. Entende isso? Antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Jesus já tinha sido morto antes da criação do homem. Ou seja, antes de você nascer, antes de eu nascer, Cristo já decidiu nos amar e nos perdoar. Que loucura é essa? Que amor é esse? Mensagem de consolo, de esperança. Você acha que Cristo vai nos abandonar, irmãos? Em meio às nossas fraquezas, em meio às suas fraquezas? Não vai. Porque antes dele dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Deus já tinha um plano de redenção, de esperança, de libertação para qualquer ser humano. Ou seja, qualquer situação aqui, de pessoas diferentes, talvez você entrou numa situação péssima. Você entrou aqui derrotado, derrotada, achando que não tem jeito para você. Antes de você nascer,
o Senhor já decretou a sua libertação. Antes de você nascer, Ele já te amou. Ele já disse que Ele estaria com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Então, a minha tristeza quando eu fiz essa reflexão foi de saber que existe essa preciosidade na Bíblia e os jovens que andaram comigo não quis ter acesso, né? Não permaneceu, infelizmente. E eu até escrevi aqui um exemplo. Olha só, 2 exemplos simples, que é Pedro e Judas. Pedro, para quem não sabe, ele foi escolhido para ser o pastor, o primeiro pastor da história da igreja. Então, ou seja, um cara que era de respeito entre os apóstolos, certo? Então Jesus escolheu ele. Imagina assim, que quando Jesus escolhe ele, poxa, os apóstolos falam assim, poxa, Pedro é o escolhido, né? Então as pessoas já começam a olhar para Pedro diferente. Igual, por exemplo, o meu caso. Qualquer coisa que eu fizer aqui, não é o pastor Tiago, né? O pastor Tiago, né? Igual o pastor Luiz, não, o pastor Luiz. Então, querendo ou não, aquele que é escolhido, as pessoas têm um olhar diferente. Só que a história diz que quando Jesus ele estava prestes a ser entregue, Pedro nega Jesus 3 vezes. Imagina um cara escolhido, aparentemente forte para os outros, vira para um soldado romano e fala assim, esse homem eu nunca vi. Quando um soldado romano chega perto dele e fala assim, você é um deles, você fala como eles, você se veste como ele, Pedro fala assim, eu nunca vi esse homem. Imagina como Pedro ficou. Um cara que foi escolhido para ser o primeiro pastor, agora ele nega Jesus. Eu quero que vocês entendam como que Pedro ficou. E aí Jesus é entregue, Jesus é morto. E eu fiquei imaginando como que estava a cabeça de Pedro, porque quando Jesus chamou ele para o ministério, Pedro pescava. E aí Jesus chegou para ele e falou assim, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, eu vou te transformar em um pescador de homens. Vem e me segue. Pedro então imediatamente seguiu Jesus e nunca mais pescou. Só que a Bíblia diz que Pedro ficou tão triste, tão decepcionado com ele mesmo, mas eu imagino, poxa, imagina você negar o seu amigo Jesus que te ajudou, te libertou, fez muitas coisas para você, e você fala que você nunca conhece, nunca viu ele na vida. E por causa disso, Jesus meio que é entregue, crucificado, enfim. Então a Bíblia diz que Pedro voltou às velhas práticas. Um homem que foi escolhido para ser pastor, gerir a primeira igreja da terra, agora esse homem volta às práticas antigas. Em outras palavras, esse Pedro desvia novamente. Só que o que a Bíblia diz? Jesus foi atrás de Pedro e restaurou a vida de Pedro. Diferente de Judas, aqui é um pensamento meu, tá? Não é a Bíblia, é um pensamento meu, uma fé minha, uma crença minha. Judas traz Jesus, sabem da história, com um beijo, certo? Ele atrai os religiosos, os soldados romanos, e fala assim, aquele que eu beijar, esse é o Messias, o Jesus. Então Judas beija Jesus, demonstrando para os soldados que ele era Jesus. Jesus é entregue, é morto, vocês conhecem a história. Só que a Bíblia diz que o sentimento de Judas foi tão forte, que ele se suicidou. Um pensamento meu, da mesma forma que Pedro não fez nada, se Judas estivesse esperado, eu tinha certeza também que Jesus ia atrás dele, para perdoá-lo, para dar mais uma chance para Judas, para falar assim, olha Judas, você pecou, mas eu posso te restaurar e te libertar. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos jovens que não têm paciência para passar pelo processo, acha que Jesus o abandonou. Não, Jesus nunca te abandona. Quem abandona somos nós. Enquanto nós estivermos clamando a Jesus, Ele sempre estará disposto a nos ajudar. Então é algo que isso é característica do jovem cristão, que passa por problemas, e aqui, como eu disse, eu não estou apoiando o pecado, não é isso, mas ele passa por problemas em algumas áreas,
só que ele não tem paciência de perseverar. Precisa ser perseverante na presença de Deus. Eu tenho certeza também absoluta que se alguns jovens que andavam comigo, com a Samantha naquela época, tivessem perseverado, eles estariam aqui hoje, com o pecado vencido. O segredo está na perseverança. Eu sempre costumo aconselhar os jovens quando vêm me pedir ajuda o seguinte, minha frase é: meu filho, fica na igreja. Pastor, mas fica na igreja. Mas eu tenho esse problema, pastor, mas o que eu faço? Não assume nada. E não estou dizendo também que nós que somos da liderança somos os santões, não é isso. Mas se você está praticando pecado consciente, só faz uma coisa: não assume nada, mas fica na igreja. Fica dentro da arca. Pastor Caio falou aqui, numa pregação, se eu não me engano, quinta-feira, a arca de Noé é cheia de problemas, cheia de animal diferente, fedendo. Igreja é a mesma coisa, cheia de problema. Só que dentro dela, a vida existe. É aqui, meu querido, é a presença de Deus. Se nós perseverarmos, ficarmos aqui, é aqui que Deus fala, é aqui que Deus liberta. Não é na festa, não é na sua casa, não é na casa de amigo. Se você entender isso que eu estou dizendo, a sua vida muda. Por quê? Não é o seu amigo que vai te ajudar, quem vai ajudar você é Jesus. Quem vai resolver o seu problema é Jesus, não é o seu amigo. Porque eu também já vi muitos amigos meus, jovens na época, se frustrarem porque foi na onda de colegas e amigos. E hoje nem conversa mais com a pessoa. O ser humano trai, meu querido, mas Jesus nunca trai. Amém? Então, é disso que eu quero falar um pouco com vocês. Porque olha o que diz Lucas 5,32. Porque Jesus não veio chamar os que precisam de médicos, mas pecadores ao arrependimento. Esse é o evangelho, esse é o chamado de Deus para nós. Nós somos pecadores, estamos no processo de santificação. Então, como que eu vou vencer o pecado? Estando na presença de Deus. Então, como eu disse aqui para quem esteve no domingo, aqui no culto, eu falei um pouco sobre o que eu vou dizer aqui, eu quero repetir algumas coisas. Então eu quero te explicar biblicamente, como o pecado nasceu. É importante você entender isso. Amém? Só por curiosidade, que quem esteve aqui no domingo que eu preguei sobre isso? Você vê, poucas pessoas, algumas pessoas não sabem. Importante eu repetir isso. Então é importante você entender isso. O pecado ele nasceu e ele tem uma história. Você tem uma história. A sua história, vamos dizer assim, ela não se resume no nascimento da sua mãe, no ventre da sua mãe. Você tem uma história da criação do Deus que criou todas as coisas. Então, Deus criou os céus e a terra. Amém? Gênesis 1. Qual que é a nossa história? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se você quiser saber da sua história, da história da humanidade, né, nós não viemos do macaco, não viemos do Big Bang. Então, qual que é a história da humanidade? Está em Gênesis 1, 2 e 3. A história da criação. Então, a Bíblia diz que Deus criou tudo, os céus e a terra. Porém, Deus decide criar o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eu e você. Então, ou seja, de toda a criação de Deus, de toda a grandeza de Deus, você e eu, nós somos a obra-prima de Deus. Toda a criação de Deus, Deus disse apenas uma palavra, mas o homem ele tocou com as suas mãos. O homem, vamos dizer assim, só para você entender, de toda a criação, o homem é o seu xodó, é o seu amor. Porque ele fez o leão, fez o macaco, fez os planetas, fez as estrelas, só que o homem é o único que se parece com Deus. Se você quer ter uma noção de como Deus é, eu falei isso no domingo, é só você se olhar no espelho. O Deus Pai, o Deus Criador, ele se parece com você. Que isso? Como eu disse, Deus não é uma força, Deus não é um trovão, Deus não é um fogo,
Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. O Deus Criador é uma pessoa. Ele tem 2 olhos como você tem. Ele tem 2 orelhas como você tem. Deus tem uma boca como você tem. Deus até dente ele tem, sabia? Ele tem língua, tem braço, tem pernas. Porque Ele fez o homem conforme a sua imagem. Isso é ser imagem de Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, Deus fez o homem conforme a sua imagem, é a aparência. Nós nos parecemos com Deus. Pastor, como é que eu posso imaginar Jesus? A mesma coisa, olhe para o espelho. Jesus também é Deus. Ele estava na criação, Ele também é Deus. A pastora Renata falou sobre o Espírito Santo. Pastor, o que é o Espírito Santo? É só você olhar no espelho. O Espírito Santo também é Deus, é uma pessoa, tem 2 olhos, tem uma boca, tem língua, tem boca, tem mão. Porque nós somos a imagem de Deus. Quando Deus foi fazer o homem, Ele disse, façamos no plural. Ele não estava sozinho. Quem estava lá, pastor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então imagem de Deus é isso. E semelhança de Deus, o que é ser semelhante a Deus? Deus tem os seus atributos. O que é ter atributo? Deus tem coisas que primeiro só Ele tem, e também tem coisas que Ele compartilhou com o ser humano. Então nós chamamos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que é um atributo incomunicável que Deus não comunicou com o homem? Eterno. Nós somos mortais. Nós fomos criados. Deus nunca foi criado. Deus, Ele é. Entende? Deus, Ele é, e ponto final. Pastor, alguém já tentaram me fazer a pergunta, eu falei, irmão, não tem como, Deus, Ele é. Ah, mas e no princípio, Ele é. Tudo foi feito por Ele, então Deus é eterno, Ele não compartilhou isso com o homem. Jó 36, 26, diz que Deus é tão grande, que o número dos seus anos não se pode calcular. Salmo 90 diz que antes dos montes nascerem, antes de Deus criar os céus e a terra, de eternidade a eternidade, Ele já era Deus. Esse é Deus, um atributo incomunicável. Então Ele não comunicou com o ser humano. Existe um também que eu gosto muito, que é a onipresença. Deus consegue estar em todos os lugares, quando invoca Ele ao mesmo tempo. Deus consegue estar no culto aqui agora, e se tiver um culto lá no Japão, Ele está presente também. Em totalidade. Não é um braço aqui e a perna lá. Está entendendo? Não é a mão lá e o cotovelo lá. Não, Deus está em totalidade aqui e lá no Japão. Porque Ele é onipresente, é uma qualidade que só Deus tem. Por isso que Ele é Deus. Deus também é onisciente, eu gosto também dessa característica. Deus, Ele consegue ouvir todas as orações do mundo inteiro dos seus filhos, sem falhar nenhuma. Ele escuta cada uma individualmente. Vamos fazer um teste aqui, para vocês entenderem melhor? No 3, cada um fala o seu nome, tá bom? 1, 2, 3. Eu não entendi, você entendeu alguma coisa? Deus ouviu o nome de cada um individualmente agora, nesse momento. Sem confundir sua voz. Isso é onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Então essas características, Deus, Ele não compartilhou com o homem. Mas Deus compartilhou características maravilhosas conosco, que faz parte do seu caráter, do seu DNA, que é o quê? Bondade, amor, misericórdia, benignidade, fidelidade. Então, da mesma forma que Deus ama, nós também somos capazes de amar. Da mesma forma que Deus exerce bondade, nós também conseguimos exercer bondade. Só grava uma coisa: tudo que há de bom no homem provém de Deus, veio de Deus, nada veio de nós, foi compartilhado na criação. Então, Adão e Eva, para vocês entenderem, foi o primeiro homem a ser feito. Deixa eu olhar o caderno aqui para mim não me perder. Então, os primeiros homens foram Adão e Eva. Eles eram o quê? Moralmente perfeitos.
Eles não eram igual a Deus. Adão não virava 3. Que há essa confusão. Não, o homem era o quê? Moralmente, o seu caráter era perfeito. Não tinha mentira, não tinha maldade. Ou seja, não existia pecado. Amém? Então era perfeito, o homem era perfeito. Então o homem era semelhante a Deus. Não em eternidade, não em poder, mas em caráter. Em conduta. Esse era a nossa história. Nós éramos assim. Porém, a história diz, Gênesis 1, 2 e 3. Se eu não estiver enganado, acho que está em Gênesis 3. O que acontece com esse homem? Esse homem, ele peca. Ele desobedece uma lei de Deus. Então, o pecado, ele se resume em desobedecer uma lei. Quando a pessoa desobedece uma lei, ela peca. Então, o primeiro pecado nasceu lá no Éden. Então, quando Deus disse para Adão e Eva assim, olha, de todas as árvores e frutos, vocês podem comer, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Só que Adão e Eva comem, tentados pelo diabo. Então, neste exato momento, quando Eva comeu do fruto, o pecado não entrou no comer o fruto, entrou em desobedecer a ordem de Deus. Foi nesse exato momento que o pecado entrou em Adão e Eva. E aí, de uma forma bem resumida para vocês entenderem, todos os descendentes de Adão e Eva nasceram com o pecado neles. O que é o pecado? O pecado, para você entender, eu assemelhei nessa pregação de domingo como um vírus. O pecado, ele é semelhante a um vírus mortal, muito pior do que o câncer, muito pior do que a AIDS, muito pior do que qualquer doença que vocês possam pensar. O pecado é mortal. É um vírus que pode ser que ele está dentro de você neste exato momento, correndo pelo seu corpo. Eu posso ter pessoas aqui que estão em estado terminal. O que é um estado terminal? O pecado já tomou conta do corpo inteiro. Esse vírus já tomou conta dos olhos, das mãos, da boca, do cérebro, de tudo. A pessoa está completamente tomada. Então, quando o homem pecou, esse vírus, que eu vou chamar aqui nessa mensagem de vírus, que é o pecado, ele entrou no homem. Então, o homem passou a ter atitudes que ele não tinha antes. O homem passou a não ser mais o que? A semelhança de Deus. Ele passou a inclinar sempre para o mal. Eu estou explicando bem detalhado para vocês entenderem. Eu citei o exemplo do meu filho João. Ele até brinca comigo, eu falo na mensagem, chega lá em casa e fala assim, ô pai, você citou meu nome lá, né? Eu citei seu nome, para você ser obediente. Ele está escutando, não é bobo não, ela está nem olhando para mim, ele está escutando. Mas o Joãozinho, eu falei nisso, mas o Joãozinho, agora ele está melhorando, estou dando os parabéns para ele, que depois que eu chamei a atenção dele na frente de todo mundo, ele está melhorando. Mas só para vocês terem uma noção, com toda a pureza de uma criança, eu e a Lorena, nós temos que ficar refreando ele para não falar mentira. Uma criança sem maldade, porém, nasceu com um vírus chamado de pecado. E aí nós temos que estar ensinando. O vírus só vai sair dele o dia que Jesus entrar na vida dele. Eu vou ensinar isso aqui para vocês. Enquanto ele não confessar Jesus, porque não interessa se eu sou pastor, a Lorena é minha esposa. O João precisa ter um encontro com Deus, para esse vírus sair da vida dele. Então é a mesma coisa de eu pegar um recém-nascido aqui agora, só para vocês entenderem o que é esse vírus. Eu pego um recém-nascido, Sônia, coloco numa caixa fechada, num caixinha de vidro, André, e isolo, coloco numa sala, 12 anos isolado, sem contato nenhum com ninguém. E aí de repente eu solto essa criança com 12 anos para ela viver. A inclinação dessa pessoa sempre será para o mal. Mesmo ela não aprendendo nada,
o que é certo e o que é errado, a inclinação dela sempre vai ser para o mal. Exemplo, vai estar uma proposta correta e uma incorreta. Ela sempre vai inclinar para a proposta errada. Não, mas isso aqui é bom, hein? Sempre. Isso é o vírus chamado de pecado. Então, a humanidade, irmãos, ela está infectada com esse vírus. E pode ser, jovem, que você está infectado com esse vírus, chamado de pecado. Como que eu te provo que você está infectado com esse vírus? O pecado está te dominando. Você não consegue mais obedecer a palavra de Deus. Você não consegue mais ouvir conselhos de pessoas de Deus. Você não consegue mais ir no culto. Você não consegue mais ouvir um louvor. Você não consegue mais acessar a presença de Deus. Por quê? Porque o pecado ele está correndo nas suas veias. Esse vírus está te dominando. Porém, Deus escolheu essa noite para mostrar a você que é possível você ser curado desse vírus. Você ser liberto desse vírus chamado de pecado. Porque esse vírus pode nos levar, irmãos, à morte eterna. E todas as vezes que eu participo de um velório, não tem como você não refletir na vida. Porque a Bíblia diz que é melhor você estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Quem disse para você que você vai viver até os 60, 70 anos? Quem disse isso para você? Quantos jovens de 18, 14, 16, 10, 20 morrem, irmãos? E se nesse exato momento sua vida finalizar, seu nome vai estar escrito no livro da vida? Você vai acessar a vida eterna? Então isso é uma pergunta que vocês precisam fazer para vocês mesmos. Até esse exato momento da mensagem, já vocês podem fazer uma reflexão. Será que esse vírus já dominou sua vida? Que é o pecado? Você não consegue mais se libertar? Se Jesus hoje colocar um ponto final na sua vida, você vai entrar na Nova Jerusalém ou você vai entrar no lago de fogo? Então, para você entender ainda mais o que esse vírus faz, isso aqui é importante para vocês entenderem. O que o pecado faz com uma pessoa? Primeiro, ele cega e endurece o coração. Vou repetir. Ele cega e ele endurece o coração. A pessoa não enxerga. Eu falo assim, o enxergar é os perigos, os lugares que ela entra, o que ela está fazendo. Porque a pessoa contaminada, ela está rodeada com o prazer da carne. Ela só olha o prazer, a felicidade, aquilo que está dando uma felicidade para ela momentânea, mas ela está cega, ela não enxerga o perigo, ela não enxerga que isso vai destruir ela. Então o vírus, esse vírus chamado de pecado, qual que é o sintoma dele? Cegar e endurecer o coração. Exemplo, chega um homem de Deus na sua vida, fala assim: ô Joaquim, faz isso não. Por que você não está indo na igreja mais? Não, estou de boa. Não, pastor, eu sei o caminho, pastor, mas aqui, na hora certa eu volto. Estou de boa, está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem, você chega para a pessoa, e aí fulano, poxa, você sumiu, está tudo bem? Sabe que está todo lascado. Não, estou na bênção. Correria, pastor, estou trabalhando demais. Mas o pecado já tomou conta da pessoa. Então ela não enxerga e o coração está duro. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A esperança aparece na frente da pessoa, a vida, a liberdade, a mudança de vida, mas ela não consegue enxergar, porque o vírus cegou ela e endureceu o coração. Então o primeiro sintoma do vírus chamado pecado
ele endurece o seu coração, ele cega o seu entendimento, ele faz você não entender que o caminho que você está andando é caminho de morte. Ele faz você olhar somente o hoje, o agora, o seu prazer agora, a sua felicidade agora. Ah, você é jovem, 18, 19, você está solteiro, você tem que fazer isso, tem que ir na festa, você tem que ficar, você tem que a mulher, não sei o quê, você tem que namorar, você está sozinho, não sei o quê. E ele te cega. Ele não permite você enxergar o futuro. E muito mais a vida eterna. Ele não faz você enxergar que existe uma vida eterna, que você está nessa vida somente de passagem. Esse é o primeiro sintoma do vírus chamado pecado. Pastor, qual que é o segundo sintoma? O segundo sintoma é o seguinte aqui, ó. O pecado, ele promete uma coisa, só que ele não é capaz de te entregar o que ele promete. Porque a sensação daquele que está na vida pecaminosa, com esse vírus, é que está dando tudo certo, está bom demais, está tudo indo muito bem, ou então não está indo muito bem, mas há uma esperança de que vai acontecer, vai mudar as coisas, sendo que é mentira. E o fim da vida dessas pessoas é terrível, porque ela teve uma esperança em um vírus, sendo que ele nunca será capaz de entregar aquilo que ele promete. Você solteiro, aparece uma menina linda. Olha só, lembrei de uma pessoa que não está aqui mais conosco. Estou mostrando para você o quanto é sério. Um rapaz bacana, talvez até pode estar me vendo ou não, bacana, com um futuro promissor, estava buscando a Deus, participava de um departamento da igreja, chegou para conversar comigo. Pastor, eu conheci uma pessoa, não vou entrar em detalhes, não quero expor a vida do irmão. Conheci uma pessoa, a pessoa não era da mesma religião. Eu virei para ele e falei assim: irmão, você quer que eu falo para você rasgado ou não? Não, pastor, pode. Não é de Deus, filho. Ah, mas pastor, ela é de família, ela é bacana, não, e tal, nós tem que ver, ela crê em Deus. Falei assim: fulano, a Bíblia diz que não há compatibilidade entre luz e trevas. Vai chegar um momento que essa pessoa, ela vai tirar você da igreja. Entrou aqui e saiu aqui. A pergunta é: cadê o irmão? Cadê o irmão? Sabe onde o irmão pode estar? Na casa da menina. Porque é a Bíblia, irmãos. E quem estava aconselhando era uma pessoa, né, que no meu caso, para honra e glória do Senhor, que foi liberta do vírus chamado de pecado. Então nós enxergamos como Cristo quer que nós enxergamos. Então a gente sabe por Deus qual o caminho é o certo ou é o errado, porque a gente tem um entendimento da palavra, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Quanto mais você lê a Bíblia, mais luz trará o seu caminho. Quanto mais entendimento que você tiver da Bíblia, que é a palavra de Deus, mais clareza vai ser o seu caminho. Deus vai mostrar para você as pedras, as ciladas de Satanás. Então esse jovem não está aqui mais. Não está com Jesus mais, irmãos. Que Deus abençoe, que ele volte. Talvez não seja para cá, mas para a presença de Deus. O que eu quero mostrar para você é que se neste exato momento, esse jovem subir numa moto, ir embora para casa, sofrer um acidente, quem sou eu para julgar? E aí? E aí? Como é que vai ser? Não estou aqui para julgar, mas é sério. Estava com Deus, agora não está mais com o Senhor. Então esse é um sintoma, porque
O pecado vem, ele te promete, é lindo, deslumbra. A pessoa olhou, viu, nossa, estava sozinho, carente. O pecado não vai vir na sua vida em momentos que você estiver forte, vai vir quando você estiver fraco. A tentação vem quando você está fraco. Não é quando você está forte, buscando, está na igreja. É quando você deixa de faltar um culto. Você fala assim, não, estou de boa. Hoje eu vou ficar em casa. O diabo vai lá e é nessa hora. Quem sabe da história de Davi? Davi decidiu ficar em casa, não ir para a guerra. O costume de Davi era ir para a guerra. Um dia ele decidiu ficar em casa. Não, hoje eu vou para a guerra não, vou ficar de boa aqui em casa. A Bíblia diz que ele deu uma andada na varanda, viu uma mulher nua tomando banho. Davi tinha esposa, a mulher também era casada. Davi olhou, cobiçou, chamou ela para subir e deu ruim. Destruiu a vida dele. Porque promete, mas não entrega. O pecado vai te prometer, mas ele nunca vai te entregar. O mundo ele vai te prometer, mas ele nunca esqueça disso. Você vai sair daqui do culto como de costume, vai encontrar com seus amigos, vai participar de lugares. O pecado vai fazer você enxergar que os seus amigos têm uma vida melhor do que você, mas é mentira. Ele vai mostrar a você que você é um careta, é um Zé Ninguém, é um sozinho na vida, não fica com ninguém, não tem namorada, não sei o quê, e o cara tá pegando todas, a menina tá curtindo, aí você olha assim, nó, tô vacilando aqui, né? Nem sei mais a gíria de hoje. Tô panguando aqui. Mas se você entra para experimentar, você vai descobrir que era só uma ilusão. Você vai experimentar ou vai crer na palavra e vai praticar? Porque hoje, falando de mim agora, estou na caminhada, mas falando de mim, eu encontro com alguns da antiga, encontro assim, fico sabendo, né? Você fica sabendo. Não é desejando mal, mas são escolhas. Quando eu olho para a vida deles e olho o que Deus fez na minha vida, irmãos, nem se compara. É infinitamente superior. Não estou dizendo de dinheiro, estou dizendo de tudo. Porque Deus é bom. Deus, Ele abençoa. O que vem de Deus é maravilhoso. Não é engano, é verdade. Então, quando eu olho para a vida desses amigos meus e vejo hoje, dá dó. Porque o cara está todo lascado. Mas por quê? Tomou uma decisão que não era para ter tomado. Então vamos caminhar. Então esse é o segundo sintoma. Meu Deus, passa rápido as horas. Esse é o segundo sintoma. Já falei. Terceiro, isso é importante também. Tudo é importante na Bíblia. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Preste atenção. O terceiro sintoma do pecado, ele vai trazer sobre você, sobre nós, um sentimento chamado de culpa. Culpa. Quem já aconteceu isso com ele? Não é verdade? Você cometeu um erro. Principalmente quem conhece a palavra. Você cometeu um erro, você cometeu um pecado. Vem um sentimento chamado de culpa. Certo? O significado de culpa é uma consciência penosa de ter descumprido uma lei. Esse sentimento faz as pessoas se afastarem de Deus. Olha o perigo. A pessoa tem na mente que ela errou e que ela não pode mais, ou ela não é digna de ir até a presença de Deus. Foi assim com Adão e com Eva. Adão e Eva pecou. Deus descia no jardim todos os dias para conversar com Adão e com Eva. Um belo dia, não que Deus não sabia, mas um belo dia, Deus desce e não encontra mais Adão e Eva no lugar de costume. Aonde Adão e Eva estavam? Escondidos atrás de uma árvore. Porque eles estavam com sentimento de culpa por ter transgredido uma lei. Mas pastor, esse sentimento não é o certo? Não.
não é o certo. Porque Deus, o Espírito de Deus, Ele não vai provocar em nós um sentimento de culpa que nos faz afastar da presença dEle. Ele vai provocar em nós um sentimento chamado de arrependimento. Arrependimento significa mudança de atitude, de mente e de direção. O sentimento de culpa distancia a pessoa de Deus, mas o sentimento que provém de Deus é o sentimento assim: você errou, porém você precisa mudar. Vem cá, que eu posso te transformar. Não é afasta porque você pecou, não, irmão. O sentimento de arrependimento que provém de Deus é um sentimento que te convida para uma mudança de vida. Então, o vírus, o sintoma chamado de pecado, o terceiro sintoma, ele vai provocar na pessoa culpa. E a culpa vai te afastar de Deus. Pastor, mas eu pequei, o que eu preciso fazer? Correr para Jesus. Mas urgente. Você precisa ajoelhar, você precisa correr, mas pastor, mas vai para a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não deixou de descer no jardim. E Deus procurou Adão e Eva ainda. E Deus deu chance para eles se arrependerem. Ô casal burro. Falei, pronto. Burro. É burro, ô Camilo. Pensa nos homens burros. Pega o texto e lê. Deus está doido para ouvir deles assim: ô Pai, pecamos. Nós vacilamos. O Senhor nos perdoa. Mas não. Os monstros, Deus lá, o que aconteceu? Ao Adão, foi a mulher que tu me deste. Aí Eva, foi a serpente que me tentou. Deus lá, não deixou de visitar, Deus não deixou de manifestar, porque Deus é arrependimento, Deus é mudança. Pastor, como que é a presença de Deus? Quando você sente a presença de Deus, é uma sensação de que assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar minha mente. Não, pastor, mas como que funciona uma experiência com Deus? A experiência com Deus é Deus te mostra que a vida que você está levando não é a certa. Mas Ele te convida de uma forma tão maravilhosa a mudar de vida. Só que você começa a chorar. Porque você não merece tanto amor, tanta graça. Um convite tão maravilhoso. E vem um sentimento assim: meu Deus, eu preciso mudar. Isso é um sentimento de arrependimento. Então, o vírus, ele tem esse sintoma de te afastar da presença de Deus. Por isso que eu falo com esses meninos aqui: fica na igreja. Pastor, mas eu não sou digno. Ninguém é digno. Quem é digno de estar na presença de Deus? Ninguém. Ninguém é digno. Ninguém merece, irmãos. Ninguém merece. Eu não mereço. Vocês não merecem. Claro que existe a ética, o caráter, como eu falei. Se nós ficarmos sabendo aqui, eu, pastor Luiz, pastor Edné, que algum dos meninos, que algum dos pastores está em pecado, lógico, pela santidade de Deus, pela seriedade de Deus, nós vamos descer essa pessoa. Isso é caráter, isso é conduta, claro. Só que falar que desce porque você não é digno de estar na presença de Deus, não existe isso. Ninguém é digno. Todos estamos em um processo de mudança, de arrependimento. E finalmente, como vencer esse vírus? É possível, pastor, vencer esse vírus? É possível sim. Na minha época de cristão, na igreja, tive problemas. Sim, vários problemas. Mas eu consegui vencer, porque eu entendi essa palavra. Eu já tinha entendido essa palavra. Eu já tinha experimentado essa palavra. A primeira coisa que eu coloquei aqui, irmãos, que é muito importante, você que nunca teve, você precisa ter um encontro com Deus. Não tem como eu pregar aqui, falar de coisas que você não conhece ainda. Talvez você nunca experimentou e teve um encontro verdadeiramente com o Senhor.
Você está anos e anos, talvez, na igreja, seu pai te arrasta para a igreja, você gosta dos jovens, você gosta do trabalho dos jovens, você gosta de mim, você me acha bonito, obrigado, porque eu sou bonito mesmo. Mas você nunca experimentou o que é falado aqui em cima. Você nunca teve uma curiosidade de falar assim, será que realmente tudo isso que eles falam é verdade? Será mesmo que Deus é tão bom? Será que Deus é tão real? Será que o Espírito Santo é assim? Será? Então o primeiro passo que você precisa ter é ter um encontro com o Senhor. A minha vida só foi mudada, irmãos, o dia que eu encontrei Jesus. Eu só consegui ser transformado, mudar minha vestimenta, mudar minha atitude, mudar meu palavreado, mudar as minhas metas, mudar o roteiro da minha vida, o dia que eu encontrei Jesus. Não tem como. Se você não tiver um encontro com o Senhor, você vai vir na igreja, mas você nunca vai mudar. Então, anseie ter um encontro com Deus. Mas pastor, eu nunca tive um encontro com Deus. Sabe por que você nunca teve um encontro com Deus? A resposta é simples. Porque você não quer. Não quer. Se Deus abrir o seu coração aqui agora, neste exato momento, Ele vai ver lá no fundo do seu coração a palavra assim, não quero agora. Eu gosto do culto. Se Deus abrir seu coração agora, fizesse uma autópsia em você, rasgasse você no meio, e sondasse agora, lá no fundo do seu eu verdadeiro, que ninguém conhece, o mundo é bom demais ainda. Não, mas o culto na igreja lá é top, isso não, eu gosto de profecia. Isso é o fundo do coração das pessoas, a intenção, que ninguém vê. Não, mas aquela menina do colégio, ela é gata demais, nossa, não vou poder mais ficar com ela. É o que eu pensava, irmão. Isso era eu, sabia? Um dia eu fui no culto da Universal, 14 anos, e eu fugia da minha tia, que minha tia me queria levar para sexta-feira forte, capeta para todo lado, pô, me leva na busca do Espírito Santo. Minha tia só me chamava na terça-feira, porque eu devo estar endemoniado, não tinha base não, devia ter cara de demônio. Mas, irmãos, da mesma forma que eu estou pregando aqui, a sensação de vocês é a mesma, vocês estão entendendo o que eu estou pregando. Isso aqui não precisa ficar inventando não, porque a palavra de Deus é clara. Ela é direta. Ela entra mesmo, não tem jeito não. Vocês estão entendendo tudo que eu estou pregando aqui. E da mesma forma, eu um dia sentei no banco, pastor, mas pregou. Que pregação. Eu lá no fundo do meu coração, falei, não estou preparado ainda. Né? Igual a Alice, né? Não estou preparado ainda. Porque as meninas que eu fico é top demais. Eu falei isso dentro de mim. Porque o pastor falou assim, para você, mudar de vida, né? É tudo ou nada. Ou você entrega a sua vida ou você não entrega. Eu lá no fundo da minha alma falei, entregar minha vida agora, 14 anos? Não dá não. Mas ripiando o tempo inteiro, porque Deus estava na casa. Sentindo os trem estranhos, um negócio bom, era Deus, a presença de Deus. Porque trem gostoso, chegava em casa leve. Que negócio, bom demais na igreja, me sinto leve, né? Mas não é a presença de Deus que impacta o nosso corpo. Só que dentro do meu coração eu estava dizendo assim, não quero agora. Então, esse é o segredo. Dentro do seu coração, que eu não consigo enxergar, que pode ser que você está dizendo as mesmas palavras que eu disse antes, é você trocar. Posso te ajudar? Mesmo eu dizendo isso, talvez você ainda permanece com o mesmo sentimento. Eu gosto de praticar o que eu pratico. Mesmo sabendo do risco, dos perigos, se morrer agora não está salvo. Porque o pecado cega, como eu disse. O vírus cega. Mas Deus te ajudar a você orar. Fala assim, Senhor, eu não quero. O Senhor está sondando o meu coração. Mas muda o meu coração. Coloca um desejo de te conhecer. E para quem está ouvindo essa mensagem, tem esse desejo, peça ao Senhor. No momento que você menos esperar, como eu um dia, irmãos. Meu Deus. Fui para a célula, onde eu frequentava. Rapaz,
De repente, Deus usa o pastor Luiz para falar comigo. O homem falou minha vida inteira. Eu tremi dos pés à cabeça, parece que eu estava diante de Deus na minha frente. Eu fiquei doido. Falei, que é isso, gente? Deus fala assim através das pessoas. Eu fiquei doido. E aquilo para mim, eu fui embora para casa alucinado. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer mais sobre esse Deus. O cara falou aquilo que eu fiz sozinho no quarto. Não tinha base não, gente. Eu estava em viagem no quarto, eu fiz um negócio dentro do quarto, nada demais, mas para Deus era errado. O cara, Deus usou o pastor na época para falar o que eu fiz dentro do quarto, lá na cidade de Itabirita. Eu fiquei maluco, fiquei doido. Falei, como assim? Parece que estava lá no quarto. Eu falei, eu preciso conhecer esse Deus, meu coração. Acabou. Como se diz, a história é longa também. Mas na próxima cela, irmãos, para quem conhece o Carlinho que tocava o violão na época. Na hora que o Carlinho tocava a primeira corda do violão, pum, 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 meu corpo tremia dos pés à cabeça. Não sabia explicar, mas era algo maravilhoso. Era algo extraordinário, era a presença de Deus. E foi algo tão grande que eu nunca experimentei na minha vida, eu não queria saber de mais nada, eu queria me entregar, eu queria servir a Jesus, não conhecia nada, não conhecia de Bíblia, não sabia ler, não sabia orar, sabia nada, mas o que eu sentia era tão poderoso, tão grande, que isso moveu minha vida, eu estou aqui até hoje, tenho 16 anos. Presença de Deus, eu tive um encontro com Deus. Teve outras coisas que não... eu tive uma experiência com Deus. Então talvez você não tenha essa história, você precisa ter essa história, para contar. Não é, Deus, não, gente, é algo particular. Se você pegar a Bíblia e ver todos os homens da Bíblia, todos eles tiveram uma experiência com Deus, porque não tem como você experimentar o que eu estou pregando se você não viver. Porque eu estou aqui todo empolgadão, talvez até um retardado aqui, né, me contorcendo, e faz assim, faz aquilo, porque é tão grande, tão forte em mim, que é a vontade minha de entrar dentro de vocês e falar assim, meu filho, experimente o que eu estou pregando. Faça o teste para ver se é verdade ou mentira o que eu estou dizendo a vocês. Um menino de 16 anos na época, doido, pensa no nome doido, era eu, louco, pirado. Eu fiquei doido, gente. Não tinha entendimento de nada, não sabia de Bíblia, pastor, não sabia nada. Minha família é católica, minha irmã está aqui, minha irmã é testemunha. Eu transformei, eu mudei. Eu cheguei lá na segunda-feira, na terça-feira eu já era outra pessoa. Cheguei para Samanta na escola, a gente estudava junto. Falei, como é que apaga essas músicas no pendrive aqui? Nem sabia se era certo ou errado, mas era algo que movia dentro de mim. Movia algo dentro de mim e já falava assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui vai, isso tal. Aí eu reunia com os irmãos, pastor Hélio, no culto. Meu Deus do céu, eu me contia, porque se deixasse eu saía tremendo, ficava todo... De tão grande que era a presença de ter tido um encontro com Deus. É algo maravilhoso. Eu nunca fui chorão, mas a minha esposa sabe. Quando eu falo para ela assim, amor, vou orar ali. Eu volto todo catarrento, todo com o olho desse tamanho. Não dá. Por quê? Porque quando Deus manifesta, não tem como. Você chora de alegria, chora de ser curado, você vai chorando, você vai berrando, você vai orando, você vai dando glória. É um negócio maravilhoso que você chora. É um negócio só quem vive que sabe. Aí eu, no alto da juventude, 16 anos, aí os meninos começaram a me chamar eu de homossexual, porque eu não relacionava com menina nenhuma, que não sei o quê, e eu não queria saber. Eu falava, gente, eu não quero namorar com ninguém, eu não tenho vontade, eu quero Jesus, eu quero buscar o Senhor. E ninguém entendia nada, mas todo mundo namora, foi problema para todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou o filho de Deus. Aí eu ia no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, jogava futebol, viajava. Os caras saíam do alojamento para pegar a mulher, eu ficava dentro do alojamento lendo Bíblia. E os caras, mas que é isso? Não me fazia falta nenhuma. Nada, não me fazia falta em nada. Casei virgem, todo mundo pegando todo mundo. E nunca me fez falta. Presença de Deus. Por causa do encontro com Deus. Então, o dia que você se abrir para o Senhor, abrir o seu coração, querer Jesus, querer o encontro, o que vai acontecer com você? A Bíblia diz isso em João 14, se eu não me engano, verso 23. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo virá e fará em vocês morada. Deus vai habitar dentro de você. E aí, quando Deus habitar dentro de você, o vírus sai. O poder do pecado vai sair sobre a sua vida.
E aí, Romanos 6,14 que eu preguei, vai se cumprir na sua vida e você vai experimentar Romanos 6,14. O pecado não te dominará mais. Vai vir uma mulher linda, maravilhosa para você, você vai enxergar ela horrorosa, no bom sentido, atração nenhuma, porque não está dentro de você mais. Vai vir a Jezabel, a pomba gira para os homens, quem é solteiro aí, linda, vai vir para você assim, os seus amigos falam assim, que isso, mas... porque o vírus saiu. Você não vai sentir vontade de pecar. Você é doido, estou te falando, faz o teste. Você não vai sentir vontade de pecar mais. A sua vontade vai ser mudada. Vai ser em querer conhecer o Senhor. Mesmo novo. Eu mesmo novo, 16 anos, o desejo do meu coração era de conhecer o Senhor. Olha que loucura. Não tinha ninguém para me discipular, mas existia um desejo no meu coração em conhecer o Senhor. E não tinha mais o desejo de estar nas rodas de escarnecedores e de praticar mais o pecado. Entenda uma coisa, nós somos pecadores, amém? Nós pecamos todos os dias. Eu pequei hoje, você também pecou. Só que aquele pecado consciente, aquele pecado que você sabe que é errado e pratica, esse pecado não faz parte mais da sua vida. Porque esse vírus sai de você. E aí o que vai te dominar é a vontade do Senhor. Estão entendendo? É isso que Deus tem reservado para vocês. Você vê aí, exemplo, pessoas viciadas no crack. E você olha que é impossível, né? É totalmente possível. O segredo está em que o vírus precisa sair. Essa pessoa precisa ser curada, ser liberta. O dia que Jesus entrar, o vírus sai e o pecado não domina mais essa pessoa. Pastor, eu estou aqui viciado na pornografia. O vírus tem que sair. Estou viciado na masturbação. Tira o vírus. Estou viciado, pastor, em sexo. Eu não consigo ficar sem sexo. Deixa Jesus tirar o seu vírus. Deixa Jesus tirar o domínio do pecado. Se você vai querer fazer sexo, o desejo vai para depois do casamento. Posso orar por vocês? Vamos orar? Os meninos vão cantar uma canção.